Bom, deixa eu pular para o próximo bloco, então, aproveitando que temos dois bitcoinheiros aqui, quer dizer, não sei se três, talvez o árabe também, mas que com certeza acompanham o dia a dia. Essa semana tiveram duas notícias que foram, sei lá, na minha interpretação, maiores, assim, que foi a da Exxon, que está começando a minerar Bitcoin com energia deles, ou seja, eles não vão só produzir petróleo, mas usar flare gas para vender Bitcoin, para minerar Bitcoin, aliás, o que é uma coisa que sempre era falado, mas assim, ver acontecendo é diferente do que só ouvir a hipótese dentro de... Não sei, dentro da nossa bolha tem várias hipóteses que parecem fazer sentido, mas quem olha de fora acha que é meio coisa de maluco. Que nem vocês comentaram que no fórum tinha o pessoal já falando que ia valer 1 milhão, quando ainda tava, sei lá, dezenas de dólares ou centenas de dólares. Tipo, tem sempre essa Nada. capacidade de olhar pra frente, mas é da hora ver concretizando também. Vocês. Era 2, 3 dólares e já se falava em US$ 1 milhão. Olha só, então. E o pessoal já falava essa questão de as maiores petroleiras do mundo vão minerar Bitcoin também? Isso aí já era falado nessa época? Não, não, isso eles não falavam, não. É, cara, isso é um. Vocês têm uma opinião sobre isso? Eu sempre fico pensando se será que toda a revolução energética acabou sendo uma derivada de segunda ordem não tão esperada, mas que bom que aconteceu, ou se estava já na lógica do pessoal do Satoshi ou do Satoshi, se for mais de um, mas sei lá, o pessoal bolando o protocolo já tinha essa visão que o Proof of Work ia causar uma revolução energética 15, 20 anos depois. Essa é Eu uma acho que discussão que eu vejo menos na bolha do Bitcoin do que a discussão do Estado e do libertarianismo, assim. Como vocês veem isso? Repare, se você vir as discussões originais nos fóruns em que o Satoshi ainda participava, ninguém falava disso. Acho muito rebuscado e tentar e pegar aí alguma sacada da revolução energética nessa origem. Não sei, não quero parecer demasiado cético, mas acho que os caras não estavam nem aí, né? É realmente uma derivada de segunda ordem, é uma consequência que, aliás, é desnecessária, poderia ou não acontecer, é legal que aconteça, a Bitcoin acaba por naturalmente estimular o uso mais eficiente de energia, acaba por desvincular o produtor do consumidor, geograficamente e temporalmente, são duas coisas muito boas, que ajudam a buscar eficiência em situações que seria impossível de outra forma. Isso é legal, mas é completamente, a meu ver, é completamente coincidência, não, sem que seja nada de planejado. E já agora só um comentário rápido, não sei se vocês lembram quando o Ray da Arthur Mining veio ao Bitcoinheiros, a Saudi Aramco, uma das maiores empresas do mundo, se é a primeira ou a segunda maior empresa do mundo, fez um comunicado oficial no site deles a desmentir o que ele disse no nosso episódio. Não sei se lembram. Eu Foi um lembro, momento alto. eu ia falar sobre isso, exatamente. A Foi um primeira momento notícia alto. veio dos bitcoinheiros. Que é uma empresa trilionária a desmentir os bitcoinheiros. Eu acho uma que, honra. acho que a Foi Saudi uma Aramco honra. é a maior empresa do mundo, né? É, acho que é. Ou é o número 1 ou é o número 2, não sei. Mas assim, Mas aqui foi trollagem suas, né, Betas? Ei? Aquilo ali foi trollagem, né? não, é só uma questão de Eu acho que tempo, era assim. Eles vão minerar em algum momento, é só que não agora eles ainda não entenderam isso. Isso é consequência da teoria dos jogos, né? Essa evolução, esse interesse pela mineração, todos vão acabar ajudando o Bitcoin. O desenho do Bitcoin é muito incrível. Isso eu aí acho, é consequência. eu acho que também que isso é consequência, porque às vezes os caras eles nem estão fazendo isso para melhorar o Bitcoin, estão fazendo para melhorar para eles. Às vezes o cara está gastando ali muita energia e precisa de uma forma de lucrar mais. Esse gás ele é descartado. Esse gás é queimado porque eles não conseguem liquefazer sem um gasto muito elevado. Mas como ele é queimado, pode usar um gerador termoelétrico, um gerador a gás e com a eletricidade minerar Bitcoin. Tem um relatório aí que mostra que a indústria de mineração de Bitcoin é a que mais usa energia verde, né? E eu acho que isso vai continuar acontecendo, porque os caras querem aumentar o lucro. Então, mas não é muito engraçado que
o Bitcoin ia destruir a natureza e aí, na verdade, o Bitcoin está ajudando as petroleiras, as petrolíferas a reduzir a emissão. É tipo, não é que é só neutro, é o oposto do que os histéricos ambientalistas estavam falando. É muito É irônico, né? irônico, é curioso, assim, é divertido ver isso acontecer assim. Daí outra Eu vejo, notícia... Opa, desculpa, eu vejo o fala. Bitcoin, inclusive, freando o consumismo exacerbado aí. As Isso pessoas sem entendendo dúvida. o seu valor, Incentivar a vai... poupança. Exatamente. Isso é aquelas derivadas de segunda ordem que o pessoal não para pra pensar, que a melhor coisa para um ambientalista se preocupar é o consumismo desenfreado que o sistema Fiat gera na gente, né? De alta preferência temporal, de obsolência programada, de comida Fiat, de médico, de automóvel e não bicicleta, sei lá, tem tantas coisas que vão mudar quando a gente mudar a nossa preferência temporal e nenhuma delas é levada em conta, né? Todos os modelos pensam que o ser humano tem a psique constante. Então é muito interessante pensar assim o que o Bitcoin vai fazer na nossa psique, portanto invalidar todos esses modelos climáticos também por conta do nosso padrão de consumo. Exato. A própria inflação, não é? Que é associada à Fiat, e aí a deflação, o oposto de Bitcoin, naturalmente a deflação favorece o poupador e prejudica o consumo, portanto é normal a pessoa adiar o consumo o mais que puder, e a inflação ao contrário, quanto mais rápido você gastar aquele dinheiro que está perdendo valor, melhor, não é? E a poupança é um desastre. Acho que é bem interessante isso. Então, daí outra notícia que me chamou a atenção mais essa semana é... Era primeiro-ministro, sei lá, não era primeiro-ministro, era algum ministro da Rússia comentando que a Rússia vai aceitar rublos, vai aceitar outras moedas, dentre elas pode ser que aceite o Bitcoin também. E assim, isso é o que os bitcoinheiros já especulam, já acham, acreditam há muito tempo. Mas é muito interessante ver acontecendo, é aquela coisa, sabe? Começar a acontecer coisas muito divergentes do que a teoria dos jogos mandaria acontecer, era uma questão para ficar com uma pulga atrás da orelha. Então é muito legal ver que a teoria dos jogos hipotética que tinha sido pensada e proposta anos atrás está realmente acontecendo do jeito que era imaginado. E nesse caso aí, a Rússia é só o terceiro país a começar a fazer isso, porque a Coreia do Norte e o Irã já fazem. Venezuela também, né? Venezuela também, bem lembrado. Venezuela, exato, bem lembrado. E eu vi uma notícia também que essa semana que é interessante, que os países estão repensando o papel do dólar como reserva de valor depois desses confiscos e sanções aí que rolou lá com a Rússia. Como é que o dólar vai manter esse papel de reserva de valor se os Estados Unidos apertam um botão lá e trava o dinheiro dos caras? E o ouro também, né? Alternativa, né? Vai ser O próprio ouro. O Jaraguá publicou uma coisa sobre isso, um vídeo com legendas do Putin próprio falando isso, e ele falou que, sei lá, alguém que ele conhece validou que as legendas estão certas. E o Putin fala na cara tudo isso, fala não, que acabou o papel do dólar como reserva, que o dólar pode ser desligado, então como você vai confiar? E querendo ou não, dinheiro de fato é confiança. Imagina todos os adversários ou só países neutros que não são alinhados com os Estados Unidos. Qual o sentido deles manterem reservas em dólar se essas reservas podem não valer nada a hora que eles quiserem? Por exemplo, por que a China seguraria dólares agora? Qual seria o sentido disso? Então, não sei, eu não canso de pensar que foi muita ingenuidade do Ocidente essas sanções da Rússia. Me parece sempre que a gente está jogando xadrez, o Ocidente, Estados Unidos, Europa mais... tá jogando damas e o Putin com a China estão jogando xadrez e já pensaram 2 ou 3 movimentos antes, assim. Porque agora a gente fragmentou... Você não acha? Não, eu acho que a China vê bastante à frente, o Putin, sinceramente, eu acho que é overrated. A China, sim, a China vê muito à frente, é tradição até, né? É uma coisa que faz parte da cultura deles. Não tem a ver com a liderança atual, é cultural mesmo. Eles vêm sempre no longo prazo, eles trabalham no longo prazo
O Putin, aí é uma questão, é uma opinião pessoal, eu acho que o Putin não é tão inteligente quanto parece. Ou seja, ele até pode ser inteligente, mas sabe quando você manda muito e começa a não deixar as pessoas à volta falarem e elas começam a ganhar o medo de falar para contrariar você, aí o que é que acontece? Você começa a não ter a visão da realidade completa, porque não chega até você. Todo mundo que o rodeia já filtra. Isso acontece em empresas que têm um líder muito agressivo, né? E pode acontecer em países, principalmente em ditaduras. Eu acho que aconteceu um pouco isso. O Putin acabou por deixar a informação já não chega até ele, completa. Chega truncada porque todo mundo tem medo de lhe dar mais notícias ou coisas que o contrariam. Já na China não, hein? A China eu acho que é muito à frente, mas muito à frente mesmo. Isso faz total sentido também. E no fundo, então, o que você está falando é que seu cenário é que o Putin, ao resolver ter essa ação mais não tão refletida, deu de bandeja para a China toda essa estrutura geopolítica agora que ela compra commodity com desconto e os adversários dela têm commodities mais caras. Portanto, no fundo, ela tem acesso a tanto comida quanto energia muito mais barata que os próprios adversários. Que sorte, e o papel dela no mundo, isso sim, e o papel da China no mundo, obviamente, que sai fortalecido. Eu acho que o tempo dirá. Aí o pessoal que acha que o Putin é brilhante e que está vendo coisas que nenhum de nós vê, eu acho que nem vai ser preciso mais do que um ano para ver isso. A meu ver, vai sair uma Rússia mais fraca e uma China mais forte desta confusão. E o Ocidente, mais ou menos na mesma, talvez com menos influência dos Estados Unidos. Talvez em breve descobriremos se ele é brilhante ou não é brilhante. Eu acho que não. Eu concordo com o Becas. Eu acho que se esse passo foi muito, muito além do que deveria, talvez em alguns anos a gente veja ex-repúblicas russas, do jeito que hoje há ex-repúblicas soviéticas. Sabe-se lá as consequências que vão acontecer lá na Rússia por conta desse bloqueio econômico brutal aí que está tendo. Vocês acham que não era tão esperado assim? Você acha que ele tinha calculado, sei lá, vou fazer reservas em ouro, fazer outras reservas, mas no fundo minhas reservas não vão ser tocadas, não vai ter uma sanção e vão cancelar a gente do sistema? É difícil ter certezas, não é? Mas repare, nós temos a história do lado desta narrativa, que ele já fez isto 4 vezes. Ou qualquer coisa à volta disso. E nenhuma dessas vezes, tirando esta última, teve repercussões assim, nem perto. Ele teve a intervenção na Geórgia, teve na Bielorrússia, anexou a Crimeia sem pagar nada por isso, nem militarmente, nem politicamente, nem economicamente. Então, é normal acharmos que dentro da cabeça dele, ele achava que a quarta ia ser igual às outras 3, não acho que haja aí assim nada de... Só que ele exagerou na dose, em vez de anexar um bocadinho, decidiu entrar pelo país adentro, o país de 44 milhões de pessoas. Se ele tivesse anexado aquelas províncias rebeldes, acho que tinha sido tipo Crimeia, tinha sido um passeio, né? Eu acho, sim, que ele não anteviu a brutalidade de sanções e resposta e isolamento político que teve, inclusive até a própria resposta militar. Eu acho que alegar que ele previa tudo isso e que era um gênio e que está a pensar numa coisa que nenhum de nós está vendo, não sei, acho um pouco esticado, mas... Eu também não acredito. Isso parece uma coisa planejada há muito tempo, né? Será a promessa que ele fez há 20 anos atrás. Exato, só que executou mal, né? Ele foi fazendo passo a passo e foi dando certo, e aí de repente, não sei se diz no Brasil, em Portugal diz, deu um passo maior que as calças. Isso diz aqui, ou não? Ele deu um passo maior que as calças, ele foi dando passos que funcionaram e agora deu um passo grande mais e se ferrou. O erro de cálculo dele foi acreditar que na Ucrânia o pessoal ia topar essa invasão e não ia resistir tanto e que os Zelensky queria fugir, né? Tipo... Como na Crimeia, né? Na Crimeia eles não ofereceram resistência nenhuma. Ele achou que ia ser igual, mas é assim, eu volto à minha questão, tá? Ainda ontem vi um artigo sobre isso. Os russos não sabiam
que os ucranianos não os iam receber de braços abertos, certeza que a estrutura sabia. Isto foi uma entrevista de um cara ex-FSB, né? Que chegou a ser KGB mesmo, e ele disse, eu não acredito que a infra cá em baixo não soubesse que iria haver uma resistência. Podem ter medo de ter dito ao Putin ou terem dito e ele ter ignorado, mas certeza que o pessoal sabia. Eu já falei em alguns fóruns, e repito aqui, eu fui a Kiev em 2015, um ano depois da anexação da Crimeia. Óbvio que nas províncias mais a leste, até dou de barato que haja muitos pró-russos. Na capital, você pode ter certeza que 99% é anti-Rússia. Depois, antes da anexação da Crimeia, não sei, tá? Mas depois, eu estive lá um ano mais tarde, dúvida zero, porque eu fui com um russo, que era russo imperialista, né? Um cara imperialista mesmo, ou seja, da altura dos czares. A família dele foi expulsa da Rússia quando os soviéticos tomaram conta. E ele é descendente desse pessoal. E ele perguntava a todo mundo se eles eram a favor da Rússia, a todo mundo que nós víamos. Então, sei lá, eu tive assim uma amostra de 100 pessoas diferentes e foram 100 respostas contra a Rússia, hein? E ele falava em russo e eles respondiam ucraniano. Eles todos falam russo, né? Mas não respondiam russo ao cara. Então, é impossível que a inteligência russa não soubesse que eles não iam ser bem recebidos, que não ia ser uma Crimeia. Para mim, não sei. Não, eu concordo com isso. Na minha cabeça é estranho esse cálculo, porque qual foi o objetivo real? Porque se o objetivo real é realmente anexar e tudo mais, era claro que a reação seria oposta e gerar o sentimento anti-russo. Então, para mim, é difícil ver qual era o objetivo real nesse movimento. Talvez frear a OTAN. Real, não dito, não discurso, real. Assim, o que ele estava pensando quando ele planejou esse movimento? Talvez botar um freio na OTAN. Talvez seja só isso. A gente não tem como saber, né? Mas eu acho que sim. Fazer um preço a pagar. Não sei, eu acho... novamente, olhando para a história, né? É impossível saber o que é que eles pensam. Mas eu acho que ele queria mesmo que conseguiu, na Bielorrússia e na Geórgia, um regime fantoche satélite da Rússia. Ele não anexou nem a Bielorrússia nem a Geórgia, mas tem lá um regime fantoche, né? E pró-Rússia em vez de pró-Ocidente. Eu acho que era isso que ele queria, era o objetivo dele, ser completamente ao lado. Então saiu muito pela culatra, se esse era o objetivo dele, né? OTAN, sabe por que eu não acho que a OTAN seja muito? Porque a Ucrânia estava longíssimo de poder entrar na OTAN. Repare, como é que você vai colocar na OTAN um país que tem uma província que faz parte da Rússia, que está anexada pela Rússia? É surreal. A Ucrânia estava há décadas de poder entrar na OTAN. Isso acho que é mais desculpa do que razão. E bem esfarrapada. Mas tirando o fato triste aí dessa guerra aí, que é feio, né? Tipo assim, tá todo mundo errado e guerra é muito feio, né, cara? O mundo já tava ferrado ali por causa da pandemia e aí vem essa guerra aí. Mas se você parar para olhar assim, as criptomoedas, elas apareceram muito aí desde que começou a falar em guerra. Desde a Ucrânia lá recebendo doações, que saiu daquele negócio de governo, fala que criptomoeda não serve para nada e tal, para governo pedindo, entre aspas, né, o pessoal falando, pedindo esmola em criptomoeda. E agora o pessoal cogitando de a Rússia querer driblar a sanção com o Bitcoin ou outra criptomoeda qualquer. E eu vi uma matéria interessante esses dias, que talvez até entra um pouco na teoria dos jogos, que um militar americano aí, um cara secretário de defesa lá, falou assim que os Estados Unidos deveriam comprar Bitcoin para poder mitigar o risco de outros países tentarem se afastar do dólar, sabe?
Então, qual que é a ideia? Se os países estão correndo atrás de Bitcoin para poder fugir um pouco do dólar, então os Estados Unidos têm que dar um jeito de abocanhar tudo que ele puder para ele poder mitigar esse risco. E achei interessante isso aí, cara. Algumas vezes eu já pensei a respeito da possibilidade de algum país tentar lastrear a sua moeda em Bitcoin, para ela ter uma sobrevida. Né? Às vezes eu penso padrão ouro. Aí vai ser padrão ouro, né? Vai ser muito foda, hein? Que é o que estão fazendo agora, né? Não é um país, não é uma moeda nacional, mas tem uma shitcoin se lastreando um pouco do Bitcoin, né? A Terra Luna, eu acho que chama, eles compraram $1 bilhão em Bitcoin essa semana, um negócio assim. Eu vi também. Tipo, eles já têm mais lastro que o dólar de verdade. Não, é curioso, essa história dos países, eu acho que há vários caminhos, é difícil. A teoria dos jogos vai empurrar, fazer uma corrida, né? Garantidamente. Como é que vai ser essa corrida é difícil de imaginar, mas é interessante, porque tem um caminho, como o Mateus falou, né? É um caminho possível. Tem outro caminho que é aquele que diz assim, olha, isto é inevitável, eu quero ser o país que, se um dia acontecer isso, quer ser o país que mais tem, né? Pode não ser naquela de comprar para o outro cara não ter, mas para sair na frente. Né? É outra hipótese. E claro, e tem as hipóteses negativas, né? De tentar fazer guerra da forma que conseguirem essa ameaça, né? Interessante. E o lastro, essa do lastro também é interessante. E padrão ouro, né? Toda a moeda tem que ter um lastro em ouro, agora toda a moeda tem que ter um lastro em Bitcoin. Interessante. Mas é difícil prever, né? É um problema, hein, cara? Estava pensando aqui, desculpa, Roberto, eu te interromper. Não, força. Eu fico pensando assim, se os Estados Unidos decidirem imprimir, já fazem isso, mas eles decidirem assim, não, vão dar um jeito aqui de comprar esses Bitcoin tudo aí que tem na mão aí. Não, então aí liga impressora, cara, liga impressora e começa a comprar. Eu acho que não existe, tá? Aí eu vou um pouco por aqui o chapéu do Alan. O Alan fala sempre muito disso. Se você tiver dinheiro infinito, você não consegue comprar tanto quanto pensa por duas razões. Uma há um percentual enorme que está na mão de pessoas que não querem vender. Portanto, o free float, entre aspas, o free float do Bitcoin não é tudo isso. Então, mesmo o cara mais poderoso, com capacidade de impressão de dinheiro, não consegue tanto assim. E a segunda, claro, aumentando muito a demanda, o preço dispara. Então, o cara... E essa impressão não pode ser infinita, porque o dinheiro vai sempre caindo à mesma proporção, né? Então, a pressão da oferta e da procura, que dispara o preço, junto com haver um bando de hodlers que não quer vender, eu acho que dá ali uma segurada, não é tão grave quanto parece. Não, tem muita gente que guarda Bitcoin e que seus Bitcoins, na cabeça dele, já valem 25, 50 milhões de dólares, exatamente o que o Becas falou. Eles estão fora do mercado, eles não vão ser vendidos, e oferta e demanda. Se você colocar muito dinheiro, o Bitcoin vai subir demais e vai chamar atenção demais. Talvez nunca mais volte. Talvez aí as pessoas às vezes ficam esperando muito para entrar no Bitcoin, apesar de estar cedo, pode em pouco tempo disparar o preço para um valor absurdo, dependendo do que algum país desses resolver fazer, né? Teoria dos jogos, está aí em curso. Não perca tempo. E paradoxalmente, né, quanto mais o preço sobe, mais os bitcoinheiros não vão precisar vender seus bitcoins. Eles vão vender cada vez menos satoshis para pagar qualquer coisa. Então, o preço subir também significa que menos bitcoin tende a entrar no mercado desses bitcoinheiros de mão forte, né? Obviamente tem os traders, tem as outras pessoas, mas essa oferta que está absorvida pelo pessoal que é hodler, tipo, o preço subir faz a gente vender menos, né? Não mais. Então eu concordo que vai ter uma dinâmica muito interessante o dia que o primeiro país que tem uma impressora potente resolver comprar Bitcoin sem freios. No fundo é isso, é o slowly then suddenly, uma loucura, né? Esse ponto de inflexão pro suddenly é isso, é a primeira ficha... Porque beleza, caiu a ficha em El Salvador, mas El Salvador nem tem a própria impressora. Qualquer outro país que tenha uma impressora, tenha um tamanho maior, quando cair a ficha para eles
eles podem sim escolher desvalorizar a própria moeda, imprimindo infinitamente e usar todo esse dinheiro enquanto ainda é possível para ir convertendo. E aí mas é uma loucura, hein? Porque é uma corrida ingrata, né? Eles vão destruir no fim disso, o que é que vai acontecer? Vão destruir a moeda e vão comprar muito menos do que acharam que eu conseguir. Porque o cenário que a gente está falando é o seguinte: vamos supor que o governo decide fazer isso aí. Aí ele vai imprimir lá dinheiro infinito e vai fazer o Bitcoin chegar, sei lá, vamos colocar uma situação hipotética aqui, vai fazer o Bitcoin chegar a 1 milhão. E tem um tanto de gente que só vende a 1 milhão, por exemplo. Não estou falando os maximalistas nem nada, estou falando o pessoal comum ali, o investidor comum, esse cara que comprou e está esperando valorizar. Só que o governo ele também consegue imprimir esse 1 milhão para comprar desse cara, entende? Então eu acho que um bocado o governo consegue abocanhar. É lógico que tem um percentual ali de holders, né? De maximalista e tal, mas o percentual de investidor comum ele é muito maior de quem está disposto a abrir mão e vender mão do Bitcoin. Tanto é que se você for pegar gráfico hoje, a galera toda está lá usando corretora, não usa hard wallet e tal. Você vê que o pessoal tem um conhecimento básico da coisa, né? Não conhece ali os fundamentos. Mas nessa hipótese, o Bitcoin trocaria de mãos e nessa linha de pensamento, o governo que está comprando já teria entendido, né? Por isso está comprando, e ao comprar ele não venderia mais. Se torna um maximalista, mais um para fazer hold e não vender nunca mais. O governo. O governo. E é aquele cara que trocou um Bitcoin por 1 milhão de shitcoin. Esse cara não se salva, né? Ele entendeu, ele aderiu a tempo, só que ele não se salva, porque na primeira oportunidade ele fez um trade-off trocando o Bitcoin por lixo. Verdade. Bom, daí fora isso também tiveram umas notícias mais, sei lá, uma cidade lá, Portsmouth vai começar a aceitar pagamento de imposto em criptomoeda. Talvez o Rio de Janeiro também comece a aceitar pagamento em criptomoeda. No fundo são umas notícias assim que, não sei, quanto mais tempo eu fico na bolha, quanto mais tempo eu estudo essas coisas, mais elas me parecem irrelevantes, sendo bem sincero. A notícia é que a quarta maior cidade de New Hampshire agora deixa os pagamentos de imposto com Bitcoin e cripto. Tipo, é legal porque mapeia um pouco o que está rolando a adoção, mas no fundo, não sei, é meio que quase irrelevante, assim, sendo bem sincero. Não sei se vocês concordam comigo, mas, tipo, quem quer pagar imposto no Rio de Janeiro usando Bitcoin em vez de usar Fiat? Nunca vou fazer isso. É marketing, isso é marketing. Então, são umas notícias assim, se eles derem 10% de desconto no imposto, aí beleza que você vai estar estimulando um bando de galera a aprender a comprar Bitcoin. Tipo, elas vão comprar para vender, mas o fato dela aprender a comprar já estimula um pouco a adoção e já expõe a pessoa. Mas enquanto não é nem isso, no fundo é só um marketing mesmo do político querendo aparecer em torno de um assunto que é hype. Tipo quando o Lula ou o Ciro ou o Bolsonaro tenta acenar para os gamers e aí falar qualquer coisa constrangedora assim que você vê que claramente o cara não sabe o que tá falando, né? Tá seguindo o marqueteiro, né? O que o marqueteiro manda. Não, tipo, você vê o Moro, você vê o Dória, o pessoal que tem carisma assim de uma planta tentando fazer os negócios, é claramente, sei lá, artificial e fake, assim. Bom, mas enfim, com isso, sei lá, não sei se vocês repararam em alguma outra notícia que chamou a atenção essa semana, essas é que eu tinha separado que tinham mais chamado minha atenção. Tem alguma coisa que eu deixei passar que vocês notaram? Não. As duas notícias que eu lembrava foram essas aí, do secretário de segurança lá dos Estados Unidos falando que eles deveriam comprar Bitcoin. Essa da Rússia aí também, que eles estão querendo vender petróleo e gás por Bitcoin. Essas duas eu lembrava também. Eu só tinha visto essa primeira, essa da Rússia, que digo, segunda. Houve aqui uma
não sei se foi exatamente nos últimos 7 dias ou se foi em 10 dias, então não vamos pôr assim um intervalo muito fechado, mas houve um debate no Banco Central Europeu e depois houve um mais ou menos parecido no Congresso americano, em que é curioso, o que era o debate? O debate é, há sempre umas ferramentas de ataque, assim, umas linhas de ataque, narrativas, desculpem, de ataque a Bitcoin, que são mais ou menos cíclicas, não é? A questão do consumo de energia, não sei o quê, e uma que é cíclica é a de que é usado para atividades ilícitas, não é? Que facilita lavagem de dinheiro e não sei o quê. E é curioso porque houve um debate, e eu acompanhei mais ou menos, quer no Congresso americano, quer na Europa, em que você via os técnicos que conhecem um pouquinho do assunto, explicando que é praticamente irrelevante o Bitcoin em nível de, sei lá, fuga às sanções, lavagem de dinheiro de grandes grupos criminosos e tal, é praticamente irrelevante. Então você via os técnicos dizendo isso e os políticos dizendo, não, é um risco real, nós vamos ter que regular isso e tal. Isso até gerou um bate-boca engraçado com o cara da Chain Analysis no Congresso, e na Europa não lembro exatamente quem eram os interlocutores, mas eu acho que era aquela Lagarde e a Ursula e tal, e também pessoal mais com conhecimentos mais técnicos dizendo exatamente o oposto, tipo, a liquidez de Bitcoin hoje, né, é totalmente insuficiente, sei lá, por exemplo, para um oligarca conseguir salvar o seu património e tal. Mas é engraçado, ou seja, os políticos, mais uma vez, não é? Para eles é irrelevante a realidade, o que os técnicos dizem, eles só querem uma validação, e se o técnico diz a coisa errada, eles não ligam. O que eles querem é uma desculpa para implementar medidas que tornem mais difícil para o cidadão comum comprar, vender Bitcoin, manter Bitcoin sem ser confiscado e por aí fora, né? Então, esta narrativa está a aumentar bastante, né? Primeiro era o terrorismo e agora é as sanções, é a bola da vez, né? Que é a desculpa da vez para tentar pôr uma série de medidas pesadas em cima do que já existe. Não sei se acompanharam algum desses dois debates. O dos Estados Unidos chegou a ser meio cómico, né? Eu acompanhei bem por cima, assim. Era com Warren, Elizabeth Warren. Então, eu confesso que nesse tipo de debate eu acompanho muito mais o resultado final do que o dia a dia, sabe? Como tá avançando. Mas, não sei, por exemplo, que nem aconteceu na Europa também semana passada, deles resolverem não banir prova de trabalho. No fundo me surpreende até que... Não sei, pra mim seria de esperar que eles atacariam mais ou que teria mais adesão ao ataque. Então o próprio Parlamento Europeu rejeitar a tentativa de banimento do prova de trabalho foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, vamos falar assim. Mostra que o poder dessas pessoas do lobby contra é mais limitado do que a gente dá crédito, assim. Eu diria o seguinte, eu acho que há genuinamente, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, um grupo de políticos que prefere deixar evoluir a inovação. Isso, nos debates vê-se isso, ou seja, nem todo mundo está ali no contra. Dá para ver isso nos debates, né? E na Europa há mais um extra, que não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu vi, por exemplo, pessoal não foi do SEC... agora não lembro, houve outro órgão regulatório que disse, nós devemos aos nossos filhos não castrar a inovação. Agora não lembro, mas não foi a SEC, foi outro. Na Europa há uma coisa também interessante, que há uma bancada que é hoje em dia a terceira maior bancada do Parlamento Europeu, que é a bancada liberal, a Aliança Liberal. A Aliança Liberal, para vocês terem uma ideia, talvez não sigam isso, tem vários partidos que variam de liberal a libertário, não é? Estão ali no espectro,
E tem alguns partidos que são os partidos piratas. Não sei se já ouviram falar dos partidos piratas da União Europeia. São partidos que são contra o copyright. Então, são caras ali puros e duros que estão dentro do sistema. É uma coisa interessante. Isso nos Estados Unidos não tem, né? E isto aqui, essa análise do Proof of Work foi dentro da comissão, tá? Não foi a plenário, mas tipicamente isso no médio prazo não deve subir a plenário, deve ficar pela decisão que foi tomada na comissão técnica, não sei quantos é que eram, para uns 20 ou qualquer coisa assim, que estavam lá na comissão, e para já, pelo menos, isso foi posto de parte. Então, sim, não há uma unanimidade. Dentro dos políticos há vários que não querem atacar, né? Acho que são mais os governos, talvez. Aqui estamos falando de parlamentares, é um pouco diferente. Talvez seja a tentativa de manter esse dirigismo estatal, né? Que o Estado dirige tudo, manda tudo, controla tudo. E com o Bitcoin ele vai perder muito do controle. Ele vai diminuir, vamos chegar ao minarquismo à força. Exato. Exatamente. Mas eu não sei se eles já acham que já estão vendo isso. Alguns sim. Sempre tem gente muito esperta nesses lugares. Isso aí eu não duvide. Talvez não todo mundo, mas muita gente inteligente. Talvez não a maioria. O que acham? Não vê tão claramente, né? Até porque demora a entender. Eu demorei muito a entender tudo, todos os aspectos, a chegar onde o conhecimento que eu tenho hoje, garanto que certamente vocês também. É muita coisa para se entender. Não, e tem dois fatores aí. Eles conseguem... Eles são... Com certeza tem muita gente muito esperta, mas tem muita gente muito esperta que está dentro do sistema e, portanto, tem algum tipo de traço de personalidade que, em média, os bitcoinheiros não têm, que é essa sensação de ser meio anti-establishment, meio anti-sistema. E, querendo ou não, é muito difícil ter tempo para estudar o Bitcoin, né? No fundo, ele lê rapidinho, assim, 2 horas uma semana, 2 horas outra, o que a pessoa vai realmente entender? Isso é verdade. Você demanda muito, muito tempo para você entender isso. Aí eu dediquei muito tempo. O Elon Musk, assim, sinceramente, todo acontecimento Elon Musk ano passado, para mim foi muito esclarecedor nesse sentido, que não importa o QI da pessoa, a pessoa pode ser genial em algumas coisas, se ela não tiver o hora bunda dela, se ela não sentar e se dedicar por conta e ter a prova de trabalho dela, não adianta, tem muitas derivadas, tem muitas coisas que se encaixam de maneiras diferentes que são todas não óbvias. Então você só tentar ler rapidinho e achar que você entendeu, que é o que geralmente esses parlamentares e os assessores fazem, porque eles têm que lidar com todos os assuntos que estão acontecendo ao mesmo tempo no mundo, é difícil você tirar... deixa eu tirar 3 semanas estudando 8 horas por dia para construir uma base de conhecimento sobre o Bitcoin. Sabe, qual político, qual assessor de político vai ter tempo para fazer isso? Mesmo sendo inteligente. E talvez o Michael Saylor só tenha feito isso porque a pandemia deu tempo a ele. Né? Tudo parou, ele pôde tirar tempo para estudar o Bitcoin. Michael Saylor estudou o Bitcoin, cara. Aquele ali foi a fundo, hein? E ele tinha uma dor muito real, né? Ele tinha que preservar $500 bilhão que ele juntou por 15 anos, 10 anos, 20 anos, sei lá, e que ele entendeu que ia perder metade do valor em 1 ano ou em 2 anos, assim, é um problema que, não sei, é um grande motivador, assim, tipo, ele fala na entrevista que uma das podcasts que eu mais gosto, que eu escutei dele, que é ele com o Preston Pysh, ele fala que a função principal de um CEO é pensar na empresa estrategicamente para onde ela quer ir, mas também é proteger o patrimônio da empresa e investir ele de uma maneira correta. Então, assim, o retorno dele em gerir a empresa no dia a dia é muito menor do que preservar todo o tesouro da empresa. Então, assim, ele conseguiu justificar para ele e para todo mundo porque para a empresa a melhor coisa possível era ele ficar 1 mês só estudando Bitcoin, assim. Outro cara que parece que estudou muito aí é o CEO do Twitter, ali, o CEO, Jack Dorsey. Ele parece que passou muito tempo estudando e decidiu largar tudo para focar no Bitcoin. Agora, quando eu vejo esses caras assim entrando no Bitcoin, eu não consigo ficar muito contente, cara, porque esses caras eu acho eles muito perigosos, sabe? Eu acho que depende. Por exemplo, tem aquele indiano que eu esqueci o nome, que é investidor, acho que ele foi investidor do Facebook também, não é o Naval, é um outro, que é um cara que foi investidor no início do Bitcoin,
só que aí ele dá vários depoimentos que você vê que ele entende médio, meio que ele tá aí no bolo com os VCs, meio que ele não tem um alinhamento ético tão grande, e daí eu acho perigoso e problemático mesmo. Mas ao mesmo Não, tempo... eu acho que tem um lado positivo e o negativo. Sim. Então, mas uns caras, sei lá, tipo o Jack Dorsey, o Michael Saylor, pra mim realmente parece que eles vestiram a camisa ideológica, sabe? Num, tipo, muito mais o Bitcoin transformou eles do que eles estão com uma agenda para usar o Bitcoin para o próprio, sabe? Tipo, e assim, é difícil acreditar que você consegue ler uma pessoa dessas, mas o Jack Dorsey e o Michael Saylor me passam a mesma impressão daquele Ross Stevens, por exemplo, da NYDIG, mas que não é a mesma impressão que aquele Scaramucci me passa, por exemplo, ou aquele Mike Novogratz, sei lá, sabe? Tem pessoas que você vê que absorveram partes diferentes da tese, eu diria. É igual o Elon Musk, como diz o Ciro Gomes. Aquilo ali é um cara que o que ele puder fazer para manipular e ganhar dinheiro, ele faz, né? Mas eu não colocaria ele na mesma categoria do Saylor, hein? Não. Nem não. entendimento. Ele é ruim, eu não gosto dele. Nem entendimento, nem... O Saylor, só comentando um pouquinho, era uma situação quase única, porque é uma empresa que tinha uns testes de dinheiro muito maior do que o normal, face ao faturamento, não é? Portanto, o rácio reservas-faturamento era brutal, e além disso, foi uma das primeiras pessoas no mundo a entender a escassez digital. Estava no outro dia falando disso, que ele era o cara que comprava os domínios .com e não sei o quê, porque sabia que isso era uma coisa escassa e que iria valorizar. Isto há 20 e tal anos atrás, né? Então imagina, é um cara que tem uma cabeça já muito diferente logo à partida. O Musk é um cara muito inteligente, mas meio maluco, tem uma agenda pessoal sempre à frente de tudo o resto, é uma personalidade muito, muito diferente. Eu tenho, é daqueles aliados que me dá medo. O Musk, sim, muito mais do que o Saylor. Pode causar mais um estrago do que ajudar. Eu preferia que ele estivesse fora, quietinho, do que... Se ele está focado em ir a Marte, certamente vai ter muito problema antes de poder atrapalhar. Sobre o Saylor, então, que a gente estava falando aqui, o que vocês acham do pessoal que fala que o Saylor, na verdade, é uma das formas que os Estados Unidos está fazendo de acumular a reserva deles de Bitcoin? Porque as reservas do Saylor, que eu saiba, são custódia da Coinbase. E assim, a empresa da MicroStrategy, ele sempre foi do exército. Ele, tipo, a empresa que eu saiba, a sede é em Washington, perto de todos os órgãos governamentais e tudo mais. E a MicroStrategy, sim, trabalha com o governo em vários dos projetos. Sei lá, ela é contratada pelo governo em vários dos projetos dela. Então, será que assim, o Saylor é inteligente, toda essa parte é verdade, mas ele pode ser capturado no futuro? Isso é uma coisa que... É aquela história que minha avó falava, sabe? Que de boas intenções o inferno tá cheio. E talvez tudo que ele esteja fazendo seja correto e dê certo, mas... E assim, eu gosto dele pra caralho. Ele que me mostrou o valor do Bitcoin, assim, sabe? Vendo o podcast dele, palestra dele, que eu tive várias epifanias seguidas e realmente entendi. Mas é uma situação que eu não duvido que daqui a 10 anos se desenvolva de uma maneira que não seria o que a gente julgaria como ideal, vamos colocar assim. Eu acho que o Saylor ele é tão perigoso quanto o CEO da Binance, cara. Porque é um cara bacana, inteligente, igual você falou, e a gente está sempre aprendendo com ele, porque é um cara que fala muito bem e consegue repassar o que ele aprende de uma forma muito, muito didática, né? Vamos dizer assim. Você vê as entrevistas dele, ele explica as coisas para o jornalista lá. O jornalista fica assim, ó, parece que ilumina a cabeça da galera. Mas, apesar disso, eu acho que são caras perigosos, que eles estão na mão do governo aí. Se você pegar a postura da Binance há, sei lá, 2, 3 anos atrás, eles falavam que eram descentralizados, o governo vinha em cima, eles mudavam a sede de lugar, falavam que não ia respeitar a regulação, porque o mercado é descentralizado, não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles promovem a regulação,
fala da regulação como se fosse um direito do usuário, sei lá, a Binance soltou recentemente um texto lá, falando assim, os 10 direitos do usuário. Aí, entre os 10 direitos lá, tem o direito de fazer KYC, tipo assim, direito? Isso não é direito, é uma obrigação, né? E hoje, a Binance está andando de mãos dadas com o governo para poder enfiar regulação na nossa goela, né? Para poder... Pelo que percebo da Binance, deve ter sido orientação jurídica, né? Ele seguia as próprias ideias, e depois ele acho que alguém deve ter pressionado ele fortemente, até ameaçado às vezes de prisão, porque contribui com lavagem de dinheiro eventualmente. E aí ele teve que procurar socorro jurídico e foi orientado a fazer isso, porque é centralizado, né? Ele é um ponto fraco. Pois é. Ou ele faz isso ou ele pode sofrer mesmo. Verdade, então. E esses caras sabem que isso aí vai contra os princípios do Bitcoin, das criptomoedas. Eles estão promovendo umas coisas que eles mesmos sabem que não é verdade. Sim. Eles sabem que está errado, sabe? Com certeza. Mas eles estão visando o lucro, eles estão visando a sobrevivência da empresa dele, então ele também não está errado. Tem público para aquilo. Mas garanto que pessoalmente ele guarda os próprios Bitcoins. Com certeza, tá numa rádio wallet e tal. Agora, tem umas pessoas no mercado que são honestas. Você pega ali o CEO da Kraken, esses dias falou, gente, tira seus bitcoins da minha corretora. Isso aí é uma postura que eu acho massa, entendeu? Agora, se você pegar aí, na hora que o governo for nesses caras aí, no Michael Saylor da vida, não sei e tal, para poder, sei lá, cara, dar um jeito de confiscar nossas cripto. Mas o do Michael Saylor, o privado dele, ele mantém as chaves, né? Acho que só o da empresa que tem custódia terceirizada. Mas repara, é que estamos pondo no mesmo saco coisas diferentes, que é, o cara da Binance é um player determinante no mercado, né? Ele é o CEO da maior empresa, da maior corretora do mundo. O Saylor é tipo um usuário, é um opinion maker, um líder da opinião, um cara que é muito bom a explicar os conceitos, mas ele é um usuário, então a capacidade de fazer mal de um cara da Binance ou do Saylor é totalmente diferente, né? Mas ele tem uma capacidade de influência muito grande, porque, assim, eu já vi muitos casos aí, antigamente todo mundo fala, se você pegar os comunicados da CVM, da SEC, sei lá, de 2017 para trás, eles falavam assim, criptomoeda, Bitcoin, criptomoeda. Depois veio uma orientação da GAF, que falava assim, os órgãos reguladores não devem chamar Bitcoin de criptomoeda, porque vocês estão endossando isso aqui como moeda. Então, a partir de hoje, passa a usar aí criptoativo. E todos os órgãos começaram a chamar criptoativo, isso aqui é uma propriedade, é um investimento, mas não é moeda. E aí, eu já vi o Saylor publicando Twitter desse jeito, gente. Bitcoin não, mas diga assim, estou falando, o Saylor falando o seguinte, Bitcoin não é moeda, viu, gente? Isso aqui está mais para uma propriedade. Mas ele sempre disse isso, hein? Ele visão dele. É a visão dele ali, mas está bem alinhada com o governo, porque o governo tem, não digo todos, mas tem governo que não quer que a gente use Bitcoin como moeda, cara. Talvez ele esteja antevendo um ataque e afastando, por enquanto, né? Como falou o Becas, quanto mais tarde atacar, melhor. Ele tem um pouco... Eu tento defender o Saylor porque eu tenho um pouquinho de Saylor, né? Que pelo que eu conheço, de tudo que eu ouvi dele, ele sempre fala nisso, hein? Essa do ativo não é de agora, sempre foi a linha dele. Ele tem uma linha de não confrontação, e ele sabe que esse é um ponto de fricção enorme. Até que ponto é que ele pensa igual a nós no longo prazo, eu não sei, mas no curto estou alinhado, no longo não sei, não consigo entrar na cabeça dele, mas é isso, é uma estratégia de não confrontação demasiado cedo. Pessoal, diga. Não, eu ia falar que eu concordo, assim, é muito importante isso. Quer dizer, sei lá se importante é a palavra, mas não tem por que achar a sarna para se coçar antes da hora, né? A pessoa que diz tanto faz, e, aliás, que é o contrário, quanto mais cedo melhor e tal. Não é quanto mais cedo melhor. Já estamos muito fortes, muito mais. Há ataques que até são bons virem cedo, sei lá, aquele tumulto na China, acho que foi bom. Foi bom, acabou o FUD da China de uma vez por todas. Vimos livros
daquela palhaçada, mas, sei lá, se houver um ataque concertado por causa disso, das sanções e não sei o quê, todo mundo começando aí a apertar de forma concertada, é bom? Não, eu não acho que seja bom. Não acho. Eu prefiro que isso aconteça daqui a 10 anos do que agora. Tem muito food ainda aí, vivo, né? Esse food aí do foi a BBC que lançou ele, né? Qual? Esse food aí de energia, que o Bitcoin gasta mais energia que, sei lá, 10 países juntos, foi a BBC que lançou ele, né? Esse é recorrente. Esse é como a da lavagem de dinheiro. E como a de China Fund, não é? É recorrente. Vai e vem. É verdade.